Olá, boa tarde todo mundo. É um prazer estar com vocês em mais um episódio, mais um evento, mais um webinar da série Gestão de Conhecimento do FNQ. E a ideia é sempre trazer temas interessantes, atuais, tendências ou até de uma especificidade muito grande que só a pessoa que conhece pode compartilhar conosco. Então, esse é o intuito aqui de realmente disseminar conhecimento. Quem está conosco hoje é a Marina Miranda. A Marina Miranda é uma conhecida muito antiga nossa. Não vamos dizer quantos anos, né, Marina? Porque aí nos compromete, mas faz tempo já, né, na área de inovação, na área de startups, mas a Marina hoje ela está bastante envolvida, né, vamos dizer assim, comercialmente, relacionamento com a China, né? Então ela vai nos trazer aqui um pouco dos segredos, né, do mercado chinês, né, e os grandes desafios nas relações comerciais, em tê-las, né, com esse país que a gente vai aprender que a gente conhece muito pouco, né, Marina, da China. Então, antes de mais nada, aí, muito obrigado por ter aceito, né, participar desse bate-papo. Para quem não conhece a FNQ, nós existimos aí desde 91, quando nós fomos criados aí por 40 empresas que na época se juntaram para se preparar para a abertura de mercado e de lá para cá a gente atua com gestão, né, melhoria da gestão das empresas, da maturidade da gestão. Temos um modelo chamado MEG, Modelo de Excelência de Gestão, né, com fundamentos, temas e processos que a gente avalia as empresas em relação a um modelo de referência. E nós entregamos, então, para essas empresas que nos contactam, nos contratam, né, um diagnóstico com o qual a empresa pode se orientar, né, em direção a um modelo, a uma operação muito mais, diria assim, eficaz, saudável, né, e com resultados. Então, esse é o nosso objetivo, né? Nós temos aí várias linhas específicas para saúde, RH, SG, saneamento, municípios, e atuamos aí com empresas privadas, públicas, prefeituras, grandes, pequenas. Então, nosso modelo de gestão ele é transversal, não depende de tamanho. Então, quem tiver interesse, né, de conhecer a FNQ, a Patrícia vai com certeza jogar no nosso chat aqui para todo mundo poder acompanhar. Bom, queria agradecer os nossos patrocinadores que viabilizaram esse evento, a Micropower, né, o apoio educacional do SESC Senac Rio Grande do Sul, da FEComércio, o Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, MS Competitivo, a União Brasileira para a Qualidade, o BQ de Minas, e o Movimento Catarinense pela Excelência, Excelência Santa Catarina, e nosso parceiro, a ABQ, que é a Academia Brasileira da Qualidade. Bom, quem não me conhece, meu nome é Dalcha, Ronald de Dalcha, eu sou engenheiro de formação. Eu atuei muitos e muitos anos numa empresa chamada Siemens, pois eu fundei e participei de vários projetos, né, centros de pesquisa mundiais, e faz 6 anos eu estou aqui à frente da FNQ, muito feliz de estar coordenando uma equipe e um tema tão interessante como esse de gestão. Então, Marina, de novo, obrigado pela tua participação. Eu vou passar então a falar um pouco de você. A Marina ela é formada em comunicação, ela tem MBA em gestão de comércio, negócios e operações internacionais, já está na linha aí com o nosso tema. Ela tem experiência em análise de tendências de mercado e atendeu clientes como Bradesco Vida e Previdência, Buscapé e Tecnisa. Ela foi consultora do Sebrae para startups em 2012, 2017, foi acho que das primeiras vezes que eu conheci ela. E ela ofereceu na época mentoria, treinamento e metodologias como Lean Startup, Business Model Canvas, Customer Development e Design Thinking. Ela está envolvida no ecossistema de startups desde 2008, tendo organizado o primeiro, todo mundo deve conhecer, o Startup Weekend do Brasil em 2010. Ela participou de projetos para desenvolvimento do ecossistema de startups do Brasil. Participou de eventos como o Campus Party e a Rethink Business de 2011 a 2019. Desde 2022, lidera a parceria entre a Apex Brasil e a Alibaba, ela vai falar um pouco sobre isso, para ampliar a exportação de empresas brasileiras, né, pela maior plataforma B2B do mundo. Desde 2023, atua como diretora institucional da Yes Group,
ela vai falar um pouco da IES para a gente, conectando os mercados brasileiros e chinês. Já conduziu empresários brasileiros em missões internacionais, como a missão China HBSAAB 2018, além das missões Rediscovering India 2019, RISE 2019 China e China Cubo 2019. Em 2024, participou do programa de internacionalização de 19 startups da região amazônica, em parceria com a Fundação Paulo Feitosa, Softex e U-Globally, resultando na seleção de 2 startups para um mês de internacionalização em Portugal. Então, puxa vida, Marina, é uma honra ter uma pessoa, né, como você conosco, com essa diversidade de experiência, né, profissional e de eventos e de missões que você participou. Então, podemos começar o bate-papo, Marina? Eu vou começar com uma pergunta. A gente falou muito sobre startup e também depois sobre China, que é o tema do bate-papo de hoje. Então, queria que você falasse um pouco, né, como é que começou, tua trajetória profissional, inicialmente bem envolvida com o tema dos startups, desenvolver startups, assim por diante, e mais recentemente, não tão recentemente, com esse foco, porque ainda continuam sendo startups que se ajuda também, né, entre China e Brasil, mas não só. Como é que você, né, entrou nessa linha, né, do mercado chinês? Então, se você pudesse falar um pouco sobre como é que se foi, né, aterrizou nesses dois mundos aí, vamos dizer assim. Então, eu acabei sendo convidada a coorganizar o primeiro Startup Weekend no Brasil, né, com outras pessoas que hoje também fazem parte do cenário nacional e internacional, né? Tava lá a Bed Wang, que é do 500 Startups, o Flávio Pripas, que acabou, né, criando o Cubo e agora está nos Estados Unidos com seu fundo de investimentos. Então, eu foi muito por acaso e é um meio que foi crescendo com o Startup Weekend, com a Campus Party e diversos outros eventos. Então, estava tudo muito no começo, né? Essa Uhum, palavra startup, muito pouca gente conhecia. Né? E aí eu acabei participando de consultorias com o Sebrae, então cada vez mais me aprofundando. Eu organizei diversos eventos que traziam as tendências dos próximos anos, né? Então isso também esteve muito ligado com esse trabalho de startups, né? E foi exatamente nesse evento, a Rethink Business. Foi o primeiro evento a falar sobre crowdsourcing, que é Uber, Airbnb. Então, em 2011, ninguém nem sabia o que era Uber, o que era Airbnb. Hoje faz parte da vida de qualquer pessoa, né? E uhum, naquele momento não tinha. E aí, depois, no segundo ano, falou sobre crowdfunding, equity crowdfunding. Aí depois, chega no terceiro ano, falou sobre fintechs. Então, foi um dos primeiros eventos a falar sobre fintech. Né, no Brasil, uhum, falamos sobre Bitcoin em 2012 também. Então, todo ano tinha essa tendência de mostrar para onde que o mundo caminhava. Né? E chegou em 2016, eu tinha esse dilema, né? Do que eu vou falar, né? E aí, pesquisando, eu acabei chegando em China e percebendo como a China estava mudando o mundo de uma forma incrível. E aí, conversando com as pessoas, eu percebia que elas não estavam vendo a mesma coisa que eu. Elas não estavam enxergando que o mundo estava passando por uma transformação muito grande já, graças à China. E aí, eu organizei, painéis no evento para falar, né, do potencial China, inovação, tecnologia e startups, e eu vi uma oportunidade de organizar uma missão. Foi a primeira missão voltada para, tecnologia, inovação e startups, né, aberta. Antes uhum. disso, os grupos iam só para Canton Fair, o que hoje ainda continua indo fortemente, porque a Canton Fair é um grande evento e continua sendo um grande evento, mas não tinha essas missões abertas. Você tinha, por exemplo, missões de fundos de investimento que levavam as suas startups, né?
mas não tinha uma coisa aberta como tem hoje, né? A Starts faz um monte, vários grupos fazem montes de. É muito maior o número de missões para a China do que para o Vale do Silício, né? Então, hoje, o desejo das pessoas é muito maior ir para a China do que para o Vale do Silício. Então, aí, em 2017, levei um grupo de 34 pessoas. E foi a primeira vez que eu também fui para a China. O meu sócio, na época, já tinha morado há 10 anos lá, ele tinha um profundo conhecimento de China, e aí a gente conseguiu fazer essa missão indo para Shenzhen, Hong Kong, né? Shenzhen era uma vila de pescadores em 1980, na década de 80. E hoje, os celulares do mundo, 90% vêm de lá. Então, essa é uma mudança radical, né? Então, de vila de pescadores, aí um conglomerado de inovação, tecnologia, prédios, né? Então, isso foi Uhum, algo muito impactante, né? Então, é um pouco isso da minha história, né? uhum. Começou com uma intuição, uma busca, um conhecimento, e eu queria muito compartilhar essa minha visão com as pessoas, então foi por causa disso também que eu acabei fazendo as missões, né? E depois você vai ganhando cada vez mais contato e confiança, e você vai estabelecendo novos conhecimentos e pessoas, instituições que vão te levando mais e mais para a China, né? Hoje eu posso dizer que não é só o meu trabalho. Eu pratico tai chi, eu faço Ah, acupuntura, então eu vivo China, assim, sabe? Muitos amigos chineses, então não é só trabalho, é uma cultura muito rica, como eu falei para você antes de começar, né, Dalcha? Tem 5.000 anos, né? Uma sociedade de 5.000 anos que é expert em negociações. Então, se a gente vai para a China, a gente tem que colocar isso em mente, né? 5.000 anos, experts em negociações e, né, eles sempre estiveram no topo do mundo nesses últimos 200 anos apenas, que eles não estavam no primeiro lugar, mas o restante eles estavam, sempre né? estava no top. Nesse bate-papo, viu, gente, antes com a Marina, eu tinha, né, sugerido uma série de questões para serem abordadas, onde, né, a gente ia focar, né, quais são as tecnologias, vantagens, dificuldades, etc. Mas a Marina me convenceu que era interessante falar um pouco, né, uma coisa que, né, normalmente a pessoa não. Ah, eu vou descobrir depois as dificuldades, não só a língua, né? Então, ela sugeriu, deixa eu falar um pouquinho da cultura, né? E de outros aspectos que a gente nem sonha, né? Que existem, que são necessárias para a gente fazer negócio e que justificam onde é que a China chegou. Então, muitas coisas que eu ia perguntar antes, né? Quais tecnologias, quais são as principais empresas, quais são as características, são consequências também do que a Marina vai falar um pouco. Então, ela até preparou o material que eu pedi para ela mostrar antes até. Então, Marina, é contigo. E pelo que eu vi, é bem interessante essa parte aí como substrato para o restante do bate-papo. Tá contigo, hein, Marina? Então, eu sempre falo que a gente tem que começar pela base, como também a China começou, né? Ela começou pela base e foi se expandindo, né? Então, eu vou trazer um pouco de informações sobre as questões culturais, a etiqueta na China, né? E Uhum, eu não acho como um problema, eu acho como uma solução. Ao meu ver, são assuntos tão ricos e tão interessantes que para mim isso é algo que me fascina, né? E me fascina muito. E aí eu vou trazer aqui alguns aspectos básicos para a gente poder entender como são dois povos que têm muito em comum, mas também têm muitas diferenças, né? Então, uhum. para que você possa entrar num relacionamento amoroso, de amizade, comercial, o mínimo que você espera é conhecer o outro lado.
né. Uhum. E aí, desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E o que nós sabemos sobre China? Eu que estou desde 2016, posso dizer que eu sei ainda muito pouco. Então, o que acaba sempre acontecendo comigo é tentando estudar, entender cada vez mais os aspectos para me preparar para quando eu vou ter missões, para quando eu vou ter reuniões, eu possa estar mais segura do que acontece na reunião e não levar para o lado pessoal. Eu acho que o brasileiro acaba levando as coisas muito para um lado pessoal. Os chineses, eles são muito mais pragmáticos. Então, eles não querem saber se você é do partido A, do partido B, se você é da religião A, da religião B. Eles são muito pragmáticos e eles não vão se perder nesses meandros, né? Que, Uhum. que são o que eles vão tentar sempre fazer quando negócios e os negócios também transformam-se em amizades, né? É sempre encontrar os pontos de convergência. Uma coisa super interessante para a gente entender é que é uma sociedade bastante hierárquica. Então, quando você se prepara para uma missão, e a gente que organizou várias missões, a gente teve aí alguns choques culturais, né? Então, eles nos explicavam que para ter um diretor da empresa que a gente queria ir visitar lá na China, teria que ter diretores no grupo. Então, eles pediam todo o material de quem eram as pessoas que faziam parte do grupo, quais que eram as intenções dela, o cargo, né? E aí, diretor fala com diretor, gerente fala com gerente, né? Então, essa é uma coisa que eles prezam muito, né? Então, eles têm uh, uma coisa que é hierárquica, mas ao mesmo tempo, quando você vai para a China, você vai perceber, Dalcha, que eles são os melhores recepcionistas do mundo. Ninguém É. vai te recepcionar tão bem como chinês. Você vai receber presentes, eles vão te levar para almoços, jantares, eles vão se interessar pelos assuntos que você gosta, eles vão estudar você. Então, isso é uma coisa super importante. Mas a gente não pode perder a questão hierárquica, né? Dentro das Uhum. empresas e dentro das relações também comerciais, né? Uma outra coisa que se fala muito, guanxi, e aí tenta se traduzir como um relacionamento, mas é alguma coisa muito mais profunda na cultura chinesa, né? Então, o guanxi, ele começa com a criança, né? Então, a criança vai para a escola muito cedo, né? Como também as crianças brasileiras vão muito cedo, só que a carga de estudo e a agenda de uma criança na China, ela é absurdamente lotada, né? Então, os Uhum. pais, eles orientam também os filhos, olha, senta do lado de fulano para você poder estabelecer um relacionamento, porque esse guanxi, ele começa desde cedo. São famílias que fazem parte desse guanxi, estados que fazem parte do guanxi, cidades, né? Então, isso é muito mais profundo. Você participa de grupos, né? Você não é um indivíduo sozinho participando da sociedade, não. Lá é muito diferente do que nós temos com o individualismo do Ocidente, né? Lá Uhum. eles pensam profundamente em grupo, e é por isso que a gente tem tantas coisas que são possíveis lá que muitas vezes não são possíveis no Ocidente de uma maneira fácil, porque eles pensam em grupo, eles pensam a longo prazo, e isso ajuda. Uhum. Então, esse guanxi, você não estabelece do dia para a noite. Ai, olha, eu troquei um cartão com fulano, eu conheço fulano. Não, isso demanda um tempo, confiança, reciprocidade, networks parecidos, né? Então, isso que vai ajudando. Então, é uma coisa muito interessante que demanda um tempo, mas depois que você entra nesse tipo de sociedade, eles vão te levando para outros caminhos, outras empresas, eles vão abrindo portas para você, né?
Então, Uhum. isso também é uma coisa muito importante. O brasileiro, às vezes, ele quer ir numa missão para a China e já conseguir estabelecer contatos e estabelecer negócios de uma forma muito rápida, tá. Então tem que ter essa maturação, né. Uhum. Uma outra palavra que eu acho que muito provavelmente poucas pessoas conhecem, né, é o mianze, né, quer dizer, você não deixa a pessoa perder a face, é uma questão de reputação, né. Então, os relacionamentos na China, eles são muito mais harmoniosos. Claro que tem brigas, é claro que tem discussões, mas eles são muito mais harmônicos. Você olha para o governo chinês quando eles se reúnem e você vai ver como existe uma harmonia, né? Diferente do nosso Congresso, que você tem um outro perfil, lá você vê harmonia, porque toda conversa, toda discussão, ela ficou antes. Né? Então, quando aparece para o público, já é uma decisão que já foi discutida e foi pactuado com todos, né. Então, não Uhum. é uma sociedade de confronto. Muitas vezes, nós brasileiros somos muito expansivos e, às vezes, a gente trabalha, no confronto, na discussão. Então, isso não é de bom tom para com os chineses, né. É claro que eles também têm as suas discussões, mas quando você começa então, nessa sociedade, é muito importante você ser mais clássico, né? Você ser mais comedido, né? Por quê? Então, é essa palavra, miance, você vai adquirindo uma reputação. Você não pode ficar falando demais, né? Porque tudo que você for falado vai ser analisado por eles, porque eles vão te fazer uma análise se você é de confiança, se você não é de confiança, se você conhece realmente do tema que você está tratando, se você não conhece. Então, eles são muito. Eles fazem um gerenciamento muito grande do que vai ser falado, do que não vai ser falado. Então, isso é uma coisa que nós, principalmente brasileiros, precisamos tomar cuidado, diferente da cultura asiática, onde os coreanos, japoneses já têm isso por natureza, né. Uma outra coisa, claro, você vai numa reunião de negócios, todo mundo vai querer trocar cartões, né. Isso é um ponto de atenção nas reuniões, porque o cartão é quase fazer parte da outra pessoa. Então, eles entregam o cartão com as 2 mãos, aí você também recebe o cartão com as 2 mãos. É recomendável que você coloque um cartão bilíngue quando você for para lá e você tratar com empresas chinesas. É muito importante você mostrar respeito pelo cartão, você não dobrar o cartão, você não amassar o cartão, você não escrever no cartão. Muitas vezes aqui a gente É. vai lá e rabisca o cartão, né? Não é recomendável. Tá? É claro que os chineses são generosos com a gente, porque eles entendem que a gente não entende os códigos deles. Então, não é que é ferro e fogo, né? Mas é importante que quanto mais você for preparado, melhor vai ser a sua recepção e mais chances você tem de fazer negócios, né, de longo prazo com eles, né. Então, Uhum. a comunicação, né, é uma comunicação muito indireta. E aí, eu acabei fazendo um projeto de scouting, que é busca de empresas chinesas para uma empresa de energia elétrica aqui do Brasil. E aí a gente fez 50 reuniões. 50 reuniões com empresas diferentes. E o maior problema era sempre esses códigos que acabam acontecendo. Então, eles acabam ficando mais em silêncio para que o outro fale, para ver, para conferir se a informação é correta. Eles perguntam a mesma coisa várias vezes, né? Para eles conferirem. Então, enquanto a gente está nesse período, digamos assim, de teste, eles vão, né, analisando, né? Então é muito importante o brasileiro que tem essa tendência, nós brasileiros temos essa tendência de não suportar o silêncio, tá? Uhum.
muitas dessas reuniões tinham um silêncio mortal. Então, a gente orientava o nosso cliente que isso é normal, né. Eles têm, essa postura. E que não leve isso a mal, e que não leve para o lado pessoal, e que também não ache que isso é um desinteresse da parte deles, tá. Uhum, Outra coisa também que é evidente, né, eu acho que isso não é só com os chineses, tomar cuidado com gestos muito bruscos, né, principalmente você está conhecendo pessoas, eu acho que isso é uma coisa básica, não só com os chineses, como com outros, né. E uhum, diferente dos alemães, se você vai para Israel ou dos americanos, né, que têm uma comunicação muito mais direta, né, eles têm uma comunicação muito mais indireta. É o ponto que eu ia trazer dessa comunicação. Com os alemães, os israelenses e os americanos, você faz negócios com eles no escritório, mas com os chineses, como também conosco, né? Nós brasileiros temos muito essa tendência, nos jantares, né? Então, os jantares são parte muito importante, onde a gente continua sendo analisado, tá? Então, sempre peço muita atenção para quem vai no jantar, para que entenda que isso faz parte de você ganhar a confiança das empresas com que você está tratando, né. uhum, Então tem algumas coisas básicas, né, esperar que quem te convidou te indique o lugar, porque na China o lugar, ele é muito importante. Então eles sempre começam do centro para as pontas, né, então as mesas uhum, lá são redondas, geralmente. E aí eles colocam a pessoa principal no centro e vão colocando do lado direito, do lado esquerdo, e vai do lado direito, do lado esquerdo, chegando para as pontas. Então, as pessoas mais importantes, elas ficam aqui no centro. Né? Então, quando você vai fazer negócios com os chineses, é muito importante deixar ele te colocar no seu lugar. Muitas vezes, os lugares já têm os nomes das pessoas, né? Então, isso também é uma coisa, é uma formalidade, é uma seleção de pratos muito grandes, né? Então, geralmente as mesas são redondas. Muita gente aqui já foi em restaurantes chineses e percebe quanto é grande a variedade, né? Então, é importante você provar um pouco de tudo. Se, como eu, que sou vegetariana, não bebo álcool, eu já falo isso com o meu anfitrião antes. E aí eles já vão preparar alguma coisa vegetariana para mim, já vão se uhum, preocupar com esse tipo. Então, se tem alguma intolerância, já fala isso antes, porque na verdade, o jantar é uma parte formal de uma negociação, né. Então é muito importante se comportar, porque você está sendo analisado, né. Deixa um pouco de comida no prato, essa coisa toda, algumas coisas que, o espetar do palito na comida, né. Tem um brinde que é muito interessante, que é o ganbei, que aí é uma disputa para ver quem vai brindar mais para baixo. Então, quanto mais importante a pessoa, mais ela vai tentando descer. Inclusive, ela se agacha para tentar ir mais para baixo, né? Então, a humildade é uma coisa muito importante na sociedade chinesa, muito. Chegar no horário marcado nem se discute, né? Se você atrasar, como muitas vezes acontece aqui nos eventos, isso conta muito, mas muito, muito negativo para você. Também essa questão, eles vão te apresentar formalmente, essa coisa, ter muita paciência, observar mais do que falar, né? Então, isso também é algo que demanda um treino para a gente, principalmente, né? E aí, uma coisa, há muita troca de presente, sabe, Dalcha? Então, é importante entender que você vai receber muitos presentes. Então, prepare para você também levar presentes. Né? E aí tem alguns uhum, presentes que são interessantes, outros não, né? Então eles têm algumas superstições, porque os ideogramas
às vezes tem a mesma, quase a mesma pronúncia, então significa, por exemplo, o quatro, quando você vai dar 4 itens de alguma coisa, não pode. Relógios também não pode, facas, tem algumas relações aí, e lembrar que o branco lá está associado com os funerais, né, então lenços brancos. Então, tudo isso, quem quiser depois eu posso até compartilhar essa apresentação, tá bom? Porque faz muito essa, parte dessa questão. E reforçando, paciência, ser pragmático, entender que você tem que buscar pontos em comuns com e não falar de temas que não são de bom tom falar. Então, tem diversos temas que não são de bom tom discutir, né? Não é de bom tom, como eu disse, não é uma sociedade belicosa no trato com as pessoas, né? Então, é muito importante ter isso em mente. Eu vou parar essa parte e eu não vou falar sobre algumas dicas, porque a gente vai falar disso no final, né, Daush? Então, eu Isso. vou parar aqui para a gente poder voltar para as perguntas. Inimaginável algumas coisas, essas curiosidades, que nem o 4 e outro, né? A gente tem que levar isso antes de ir numa primeira missão, senão a chance de você cometer algum erro é grande, né? A gente sempre faz essa reunião antes de Ah, é? orientação, a gente sempre faz uma reunião de jantar explicando como funciona. Então, tudo isso também, porque quanto mais preparado você vai, mais pontos você ganha, né? E uma Claro. coisa que é interessante é saber algumas palavrinhas, né? Ni hao, xexê, né? Então, duas palavras. Eles também, quando vêm para cá, também fazem isso, né? É, Aprender essa questão. Negócios da China, eu não sei, mas eu chegou essa pergunta. suponho que seja assim, porque a China sempre foi um grande negociante do mundo. Só para ter ideia, né, na época do antiga, você tinha a China como o primeiro que controlava as mercadorias que entravam e as mercadorias que saíam, né? Na época Uhum. medieval, por exemplo, na época a China já fazia esse controle de saída e entrada de mercadorias. Então, muito provavelmente, né, negócio da China, porque os chineses sempre foram os grandes negociantes do mundo, né? É Aham. apaixonante, eu não sei quem está assistindo, mas eu acho apaixonante estudar a China, né? Então, Você falou assim, toda vez que a gente leva alguém, a gente faz a gente dá essa aulinha antes. Acho que antes, explica um pouco o que é o IEST, qual que é o objetivo do IEST? importante. Hoje eu sou diretora institucional da IEST Group, então a IEST Group é uma grande empresa que trabalha conectando China-Brasil. Então a gente atende 90% dos nossos clientes são grandes empresas chinesas, né? Já passaram 400 empresas pela IEST. Né? E a gente tem mais de 250 funcionários, vários escritórios no Brasil, Rio de Janeiro, Goiânia, Alphaville, Barueri, Sorocaba, e tem 3 escritórios na China, né? Hoje a gente representa uma área da China que chama Hanqing, que Uhum. é uma região que não fazia parte de Macau, mas foi doada pelo governo para o governo de Macau, porque Macau é uma ilha muito pequena e essa região ela tem como foco atender os países de língua portuguesa e espanhola. Então, hoje a IEST é uma empresa que atende tanto o Brasil como atende toda a América Latina. Então, a gente tem escritório lá e a gente representa, né, representa esse governo que é escolhido pela China, né, o governo central, para que pudesse facilitar esses negócios entre os Uhum. países. Mas assim, a gente falou um pouco sobre tecnologias e você contou algumas coisas interessantes antes, interessantes para mim, do número de, como é que você falou, de tecnologias-chave no Então, mundo. Então, contar um pouco. Alguém perguntou sobre inteligência artificial. Então, se você pudesse falar um pouco sobre tecnologia, agora que você deu um pouco é essa. surpreendente, É, tá? fala aí. Porque, na verdade, quando você tem aí as principais tecnologias chaves do mundo, elas estão mapeadas aí em 64, tá? Então,
É claro, pode ser mais, pode ser menos, a gente está num número aí de 64. Mas das 64, 53 a China está em primeiro lugar. Ou não é impactante? E Uhum, as 11 que ela não está em primeiro lugar, ela está em segundo lugar. uhum, Então, uma questão que a gente só tem a ganhar fazendo negócios com a China, né? Porque eles uhum, realmente que estão na ponta das tecnologias. E aí, sobre inteligência artificial, né? Então, por exemplo, eu escrevo para uma revista, a CKGSB, que faz parte do grupo MIT. Management e HSM, né? uhum, E lá eu escrevi um texto falando sobre o DeepSeek, né. Então o DeepSeek, ele não foi criado nas principais, zonas de, inovação da China, que Beijing, Shenzhen, Xangai. Ela nasceu em Hangzhou, e Hangzhou é a terra natal do Alibaba, né. Então o Alibaba propiciou que muitas startups pudessem surgir lá, mas não é o centro principal de inovação da China. Mas eu estive lá em 2023 e pude ver, não é que ninguém contou, não é que eu li, eu pude presenciar como governo local, apoiado pelo governo central, que, né, você tem os planos quinquenais, onde o governo diz: "Olha, vai ter investimento para essa área". Os governos locais, eles têm uma concorrência muito grande com as outras regiões. Então não é essa coisa assim: "Ai, você é o prefeito de um lugar, e aí tudo bem, tá ótimo". Não, você compete com o país inteiro, né. E uhum, aí a região de Hangzhou, eles têm um governo local que apoia muito as startups, não só com dinheiro, com facilidades, eles mudam, questões técnicas para poder ajudar a startup se crescer, né. E uhum, com todo esse trabalho surpreendente deles, eles conseguiram ter o DeepSeek. Então a DeepSeek nasce lá em Hangzhou, que é terra do Alibaba, né. Então o uhum. que que acontece com o DeepSeek? Ele conseguiu levar a bolsa americana a um colapso nesse dia, né, que eles É. soltaram as informações. Claro que houve depois uma volta, mas a questão é que eles conseguiram fazer com muito pouco o que, o ChatGPT estava fazendo Aham. com Uhum, muito. Então isso, foi um choque para os americanos e para o mundo todo, né. Então foi um terremoto no mundo da inteligência artificial, né. E aí o que que acontece? Você tem uma questão que eles começaram a aparecer na mídia. Aí não foi só o DeepSeek, foi o Manus que nasceu na China, mas depois saiu, foi o Alibaba que tem a sua área de inteligência artificial, foi o Baidu que tem a sua área de inteligência artificial. Então as empresas começaram a, digamos, brotar. O Ocidente não estava vendo para isso. O jeito chinês de fazer as coisas, eles são muito mais silenciosos, né? Então, eles são uhum, que nem uma semente que está lá na terra e vai criando raiz, 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 e de repente, tchum, brota. E aí uhum, você fala: Uau, como nasceu esse broto? Mas é porque desenvolveu uma raiz muito forte, né? Então, uhum, esse é um jeito muito característico da cultura chinesa, né? Então, essa questão da inteligência artificial lá, eles têm um plano de, até 2030, ser o principal player do mundo. Agora, vamos lá, Daush, e público aí que está nos assistindo e contribuindo no chat, né? Se uhum, de 64 tecnologias chaves, eles dominam 53 e das 11 estão em segundo lugar, você acha que eles também não vão dominar a inteligência artificial? E aí, eu vou trazer um ponto muito importante que pouca gente se atenta. Para você hum, ter inteligência artificial, você tem que ter um tratamento de água, você tem que ter energia elétrica, e o mundo inteiro acabou sucateando a energia elétrica. Se você uhum, for ver estudos, você vai ver como isso foi sucateado. Enquanto isso, a China acabou desenvolvendo e sendo o maior player.
em grids, energia elétrica. Então, energia é o que propicia eles cada vez mais se manterem em primeiro lugar, porque sem Uhum. energia elétrica e sem água potável, Para como eles esfriar tudo, é. Uhum. então, eles estão preparando a infraestrutura e investimento e apoio de governos locais, né. Então, meu Aham. texto, ele falava sobre essas questões. E uma outra coisa que pouca gente se atenta, para você ter carros elétricos, você tem que ter carregadores, para ter carregadores, você tem que ter um sistema de energia muito forte. Isso tem a China, então por isso que eles conseguem ter cada vez mais e produzir esses carros que são incríveis, hein. Se você vai para a China e você vê os carros que tem lá de, é uma coisa elétricos, você, fica abismado, é muito melhor do que os que vão chegando aqui, né. Aham. Então, eu não falo mandarim. Eu preferi estudar cultura do que falar mandarim. Eu acho que eu adoraria, né, mas não é simples. Então Imagino. Mas aí tem que falar inglês, com certeza, bem, né? exatamente. Todos falam inglês também lá, os principais, obviamente. É, a população não fala inglês, mas você tem a língua portuguesa muito tem muitas universidades estudando e eles É. aprendendo a falar português. Tem muitas universidades lá, né. E hoje, cada vez mais, com esse choque Estados Unidos e China, você tem aí, a China olhando para a América Latina e o Brasil sendo um grande player. E aí uma coisa muito importante, porque as pessoas falam assim: "Ai, mas a China, né, invadindo o Brasil". Não, a China está ajudando o Brasil a se reindustrializar novamente, né, É trazendo as verdade. tecnologias em diversas áreas onde eles têm investido profundamente aqui no Brasil. Então, por exemplo, energias renováveis, petróleo, gás, mineração, infraestrutura, né. Então eles têm investido. Aí você tem BYD, que tem 2 fábricas aqui, uma em Campinas, em Camaçari, na Bahia. Então você vê cada vez mais, né, as empresas chinesas vindo para o Brasil e trazendo as suas tecnologias e melhorando, né, a infraestrutura, Uhum. né. Então, isso é muito importante a gente salientar, né. A Uhum. gente não tem que tomar lado, nem os chineses, nem os americanos, a gente sempre foi um país neutro, a gente tem que aproveitar o melhor dos mundos, a gente aproveita o que tem melhor da China, aproveita o que tem melhor dos Estados Unidos, da Europa, do Mercosul, e aí é isso que a gente precisa fazer, né. Onde as empresas ou quais setores aqui no Brasil, quais áreas, eh, podem se aproveitar mais, da China? Você falou em tecnologias, então eu sou uma startup, então vou fazer uma parceria para incorporar uma tecnologia chinesa, mas é o setor de serviços? Quais são os setores que mais, pela, né, tua experiência de missões da IES, que mais se interessam e vão atrás, né, e querem conhecer a China? Olha, a gente tem aí a Huawei, que já está décadas com a gente, né, desenvolvendo É. 5G, 6G. Você tem aí a BYD, que está, né, com a indústria aqui. Você tem as grandes empresas de energia que compraram o CPFL. Então, você tem a Trigorden, que também comprou, né, para investir na área de energia no Brasil. Então, tudo isso acaba também transferindo Aham. tecnologias. São funcionários brasileiros que vão aprendendo a trabalhar com essas novas tecnologias, né. E você Uhum, também tem um mercado aí de e-commerce, onde cada vez mais você tem a forte influência, né, uhum. chinesa aí, né. Então, o AliExpress, que já está há bastante tempo, o Alibaba, né, a gente que é uma plataforma de exportação B2B, que é nós e este representamos, né, então, É. que quem tiver interesse, quem trabalhar na área de exportação, por favor, fale comigo depois, que a gente está trabalhando com a Apex e vai soltar um edital, onde 50 empresas vão poder disputar essas vagas e ter 80% de desconto na plataforma do Alibaba, né. Então, são muitas os tipos de empresas que tem no Brasil, né. A gente ainda está começando, porque quando os Estados Unidos começaram a trucar
com a China não truca. A China já começou a fazer essa mudança. E Uhum, começou uma coisa super curiosa, a gente falou nos bastidores, né, que, muito pouca gente se tem esse conhecimento, mas a nossa primeira o nosso primeiro unicórnio foi graças à China. Então, uhum, a 99 foi uma empresa brasileira, né, e ela foi comprada pela Didi. A Didi é o Uber chinês, né. Então isso transformou a 99 no nosso primeiro unicórnio. Então, é uma coisa tão interessante como a gente está intrínseco nesse relacionamento com a China, como eu falei no começo, desde 2009, nosso maior parceiro comercial, né, está deixando de comprar soja, dos Estados Unidos, está comprando do Brasil, então a gente ainda tem muito, né, a Embraer, ela tem um importante também papel lá também lá na China. Então, cada vez mais a gente tem muitos. E, ó, uma coisa super interessante que, claro, meu, eu fico até envergonhada, mas é que eu acho a China tão interessante. Mas a Lucky Coffee é, digamos, a concorrente da empresa de cafés aqui, né? O uhum. Starbucks. E aí o Starbucks foi para a China, cresceu, né? E aí a Lucky Coffee abriu 24.000 lojas. Nossa. Não dá nem para imaginar o que é isso. Quem cuida da contabilidade dessas 29, 24.000, sabe? E aí o grande parceiro de café da Lucky Coffee é o Brasil. Então Nossa. teve um acordo com a Apex, né, governo brasileiro, e isso, propiciou que a Lucky Coffee pudesse comprar o café brasileiro, né. Então Uhum, hoje é um grande parceiro. Você tem loja lá na China da Lucky Coffee que é Brasil. Você uhum. tem a principal loja deles lá em Xangai, que é uma vitrine do café brasileiro. O Brasil está lá, né. Então, você Posto. vê quanto Brasil e China têm muito a crescer e É. aprender. Também, como eu salientei, você tem aí uma etiqueta. Vamos aprender essa etiqueta e vamos tirar o melhor. O meu próximo texto para a CKGSB é explicando como que as empresas chinesas fazem tanto sucesso fora da China e dentro da China. Agora Uhum. imagina uma coisa, né, a Ásia, ela tem 4,6 bilhões de pessoas. Então 60% da população está lá. A China tem 1,4 bilhões de pessoas. Então você imagina que abrir qualquer coisa lá, Nossa. concorrência para vestibular, concorrência para trabalhar no governo, concorrência para trabalhar numa empresa, qualquer coisa é concorrência lá. Então, Uhum. para você se dar bem num mercado tão competitivo desse, você tem que ser o melhor, você tem que ser a melhor empresa, né. Então o governo, ele também, ele traz diretrizes que possam ajudar a sociedade a melhorar. Então não é que o governo vai lá e fala: "Olha, você tem que montar uma fábrica assim". Não é assim que funciona. A ingenuidade, às vezes, né, de algumas pessoas de achar que tem essa ditadura, olha, você vai abrir essa empresa. Não, é business, é negócio, é Uhum. lucro. Então, o governo diz: olha, se você investir nessa área, você vai ter incentivos. E é Uhum. assim como acontece também no Brasil. Então, tudo isso possibilita que, quando essas empresas se percebem sem mercado para crescer, elas querem se expandir Aí. para outras regiões. Então, Uhum. elas estão muito aptas para a concorrência, elas estão muito aptas para se adaptarem, então eles se adaptam de uma maneira muito rápida, tá. Então, eu acho que tem várias, conversas aí no chat, né, temos aí. Tem uma pergunta aqui que eu li um artigo no Estadão que vai mais ou menos nessa linha, né? Até quando, né, se é que isso acontece, né, essa política de subsídio, né, às empresas do governo vai ser possível, é sustentável, né? Então, eu acho que isso eu li também um tempo atrás, queria que você comentasse um pouco, quer dizer. Eu não sou expert nessa área. Eles têm os planos quinquenais, e Uhum, o subsídio não é para tudo. São é,
coisas que eles querem, porque o resto, como eu já falei, as empresas são É, altamente competitivas, não precisa de subsídio para uma uhum, empresa que compete por 1,4 bilhões de pessoas e que o mundo inteiro está querendo fazer negócios com eles. uhum, Então não muito é que certo. você compete com 1,4 bilhões de pessoas, você está competindo aí com quase 7 bilhões aí de pessoas que, né, querem vender, né. Uhum. Então o mundo todo quer vender na China. Não, Então, legal. não precisa, né. Não é tanto assim, focado em alguns setores que eles querem É, desenvolver, para alguns tecnologias. setores, para alguns momentos, né, não é para tudo, porque aí depois eles ficam gigantes, e para que que o governo vai jogar dinheiro fora? Fazer uma última pergunta, que você até já deu um spoiler no começo. Primeiro, o que que leva, né, um empresário a dizer, puxa, eu quero conhecer a China e fazer parceria lá? É a tecnologia ou é expandir o negócio? Mas mais do que isso, quem que ele pode procurar? Você falou da IES, né, quem que pode ajudar ele, né, para dizer, deixa eu me preparar, ter essa aulinha que você falou. Acho que isso é importante se colocar, e acho que Então, nessa conversa tua, muitos aqui falaram, puxa, deixa eu visitar a China. com certeza tem que visitar a China, né. Veja bem, de 64, 53 estão em primeiro lugar, Uhum. 11 em segundo lugar, dá para deixar a China de lado? Não dá, não. Tá? Então a questão vão buscar inspirações, buscar mercadorias, vão buscar, modelos de negócio, Tecnologia. vão buscar parceiros, vão buscar, clientes, vão buscar investidores. Então são muito variados Uhum. os objetivos de quem vai Uhum. para a China. Mas primeiro, sempre eu recomendo, vai numa missão, né, porque aí você tem É. esse aprendizado, você tem tem o tradutor que vai com você, tem um grupo Gente, de pessoas, é muito mais interessante e vai ser muito mais enriquecedor para você, porque não vai ter, ai, você vai bater lá na porta do Alibaba, oi, tudo bem? Eu tô sou aqui. o fulano de, né? Você acha que o Alibaba vai receber? Então, é essa questão que numa missão, aí você tem o Lead China, tem a gente que faz, tem a Fiesp, tem as outras federações que têm os seus China Desks e organizam missões, você tem feiras da Canton Fair, tem o China Trade, você tem as associações de câmaras internacionais, de China, não sei o quê. Tem hoje muitos players no mercado. Não, legal, bacana. Então, se eu quiser aprender um pouco mais, além das outras, eu posso bater a porta da IEST, é isso? Então, a gente trabalha, como eu disse, com 90% das empresas chinesas. Então, o nosso trabalho é muito corrido, porque a gente faz feira de recrutamento para empresas chinesas, a gente faz contabilidade, auditoria, M&A, B2B, B2C, curadoria de conteúdo para Kawaii, tem agência de influencers. Então, a gente traz empresas para cá, mas se você tem empresas exportadoras, como por exemplo, que possam exportar através do Alibaba, você pode falar comigo, porque isso tem tudo a ver com o nosso negócio, né? Se você é uma grande empresa, uma média empresa e quer ir para a China através de Hantin, a gente consegue também fazer esse trabalho, né? É Hum. claro que a gente não consegue atender todo mundo. Então, se você quiser passar o meu WhatsApp depois, o meu Você falou Instagram, duas vezes, fale comigo, ia perguntar para você, o meu podemos colocar Instagram aqui? também, eu underline Marina Miranda, você pode me seguir também lá, que aí eu posto, né, coisas no LinkedIn, eu posso ajudar como Marina. É muito Uhum. difícil conseguir ajudar como Yes com todo mundo, né, O ecossistema. mas, né, eu espero que todo mundo se inspire cada vez mais em fazer negócios com a Ásia, né, não só com a China, mas a Ásia é muito importante. Lá tem 60% da população mundial. Marina, foi muito, muito importante. Muito obrigado aí pela essa exposição que, né, não foi só uma exposição, mais do que isso, né, vamos dizer assim, crua, né, quais são os interesses, qual que é o mercado, etc. Mas muito mais esse lado, né, lado da cultura, né, da ética, né, e também
você deixou bem claro em que posição a China se coloca na hora que você repetiu várias vezes, né, dessas 53 tecnologias que ela é número E um. eles são pragmáticos, não importa se você é de direita, você é de esquerda, se você é centro, se você tem religião, se você não tem religião, eles são pragmáticos, eles vão buscar o que tem em comum com vocês. E eu acho que isso é muito importante a gente aprender na vida, buscar o que temos em comum e não o É, que temos que confronta. Não é é, uma sociedade de confronto, tá? o que só eu quero também, né? Tem que É, ser uma coisa ganha-ganha, aí sai, né? Pelo que eu entendi. exatamente. Bom, Tá bom? obrigado a todos que participaram Obrigada, viu, aqui, pelas gente. perguntas. Marina, super obrigado. Patrícia, pela organização aqui. E até a próxima, então. Tchau, tchau. Bom dia para Tchau, vocês tchau, aí. gente. Tchau, tchau.